Caros colegas, caros professores, boa noite. Quem fala é Carlos Eduardo. Vou apresentar para vocês a proposta do PIT da minha equipe. Ela é composta também pela Carla e pela Monique, que infelizmente não puderam participar da gravação do vídeo devido à falta de tempo, mas que estarão presentes no fórum e ativas, participando, continuando a discussão conosco. Eu vou focar no PowerPoint agora, vou tirar o vídeo para que vou tirar o webcam para que o vídeo não fique muito pesado. A proposta do nosso PIT, aliás, a proposta ela já veio para nós, que era para escolher 3 obras didáticas de 3 autores diferentes, comentar algum conteúdo, como eles exploraram esses conteúdos. Nós escolhemos 3 obras didáticas do ensino público, do ensino regular, utilizadas no ensino médio, e como conteúdo escolhemos as leis de Newton. Por que as leis de Newton? Pela importância que ela tem para o currículo do aluno, seja para complementação por elemento, para a compreensão da mecânica clássica, afinal as leis de Newton são o que fundamentam a mecânica clássica. E, além de analisar o conteúdo em si através do livro, nós procuramos analisar também a questão de quando ele foi criado, em que ano foi criado e como aproveitar ele variante as diferentes abordagens. A escolha do conteúdo leis de Newton se deu pela importância que o mesmo representa para o currículo do aluno. Foi o que eu comentei. As leis de Newton é um dos conteúdos fundamentais, não que os outros não tenham importância, mas as leis de Newton é fundamental para a compreensão do aluno da mecânica clássica, que por muito tempo respondeu sozinha várias questões da física, que nos dias atuais continua relevante. E procuramos com esses autores buscar diferentes abordagens, diferentes variáveis para ensinar. A nossa investigação teve um caráter prognóstico, porque a partir dela nós chegamos a determinadas conclusões. E se deu por intermédio de diferentes obras didáticas, como já foi comentado. Essas obras, esses autores, que a gente tentou procurar? Tentou instaurar parâmetros, a equipe tentou instaurar parâmetros, buscar parâmetros, para julgar essas obras, para seguir uma mesma linha de pensamento. Por que eu utilizei a palavra tentar? Porque é muito difícil instaurar parâmetros numa obra que envolve várias variáveis. A cultura do aluno, o meio social em que ele está inserido, diversas variáveis. O que às vezes não é funcional para um grupo de alunos, é bastante funcional para outro grupo, de determinada cultura, de outro meio que ele está inserido. Entre os aspectos que foram analisados no livro, ganha destaque a capacidade de despertar a capacidade cognitiva do aluno. O que seria isso? Aquele livro que consegue explorar a criticidade do aluno, que consegue manter uma relação com ele, um diálogo com o aluno. Buscamos também analisar os exercícios que são oferecidos, exercícios propostos. Eles têm que ser bem formulados em problemáticas reais. Isso na física até é bem simples, porque a física não passa da matemática aplicada. Então, os problemas da física geralmente já são problemas reais. Nós atentamos para isso. E os diferentes níveis de dificuldade, sendo trabalho fácil, o intermediário e o difícil. O embasamento necessário para conduzir o aluno a uma interpretação crítica, como já comentei antes, conduzir a ele a não só fazer os exercícios, resolver os exercícios sem entender. A funcionalidade, a aplicabilidade, de onde surgiu, qual a necessidade de resolver aquele problema, coisas afins. As obras escolhidas foram Física Completa, volume único, da Regina Bongiorno. Este livro é o que o meu professor de estágio segue. Ele até comentou que esta é a Bíblia da Física para ele. Nós analisamos ele. Este livro, Física, Ciência e Tecnologia, também é um livro de ensino médio que foi distribuído para os alunos, até bastante recente. Universo da Física. Esse livro foi no qual eu me formei no ensino médio. Como aluno no ensino médio, eu tive pouquíssimo contato com o livro, foi quase que nulo mesmo, porque o professor optou por não utilizar. Mas mesmo assim a gente folheia, dá uma lida, dá uma analisada. Eu busquei esse livro novamente para poder analisar agora com os olhos do professor. Antes era um olho de aluno, um olhar de aluno, agora com o olhar docente. Quanto ao conteúdo, as leis de Newton.
Independente da abordagem didática, não tem como você julgar o conteúdo sendo ensinado pelo livro sem antes conhecer ele um pouquinho. É óbvio que um formando do quinto período já sabe as leis de Newton, mas só para repassar, vou passar de forma bastante sintetizada alguns conceitos. As leis de Newton elas foram formuladas por Isaac Newton e são as leis que descrevem o comportamento de corpos em movimento. Daí a gente considera a relação da força com o corpo e o movimento que essa força causa no corpo. Ainda para complementar a justificativa da escolha do tema, eu peguei um pequeno trecho da orientação pedagógica que a gente encontra no CRV, Centro de Referência Virtual do Professor. Esse centro de referência é da Secretaria de Educação de Minas, tem um endereço eletrônico. Lá nós encontramos várias diretrizes curriculares e diversas orientações pedagógicas, não só para a lei de Newton, mas para diversos conteúdos. Fazendo a leitura, as leis de Newton constituíram na história da ciência um marco conceitual de extrema importância, pois alterou a concepção de mundo da humanidade, dando uma explicação universal e contundente para os movimentos dos corpos. Como eu disse, as leis de Newton elas são relevantes até os dias atuais, e por muito tempo ela justificou sozinha várias questões da física. Consideramos 3 leis. A primeira é a lei de Newton, ou princípio da inércia, que afirma que na ausência de forças, um corpo permanece em repouso ou em movimento uniforme e linha reta. O que isso significa? Um corpo parado, ele continuará parado. Um corpo em movimento não terá sua velocidade alterada. Ele continuará com a mesma velocidade, no caso, seguindo para o infinito. Isso, claro, salva a ausência de forças, que no mundo real é bem complicado. A segunda lei de Newton, que é aquela lei que geralmente a gente apenas conhece ela através daquela fórmula matemática. Força igual a massa vezes aceleração. Só que ela também envolve um conceito bem interessante que eu vou deixar depois para vocês. Ela envolve a força na mecânica. A terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação, afirma que para cada ação existe uma reação igual ou contrária. Com essa lei, Newton ele desmente praticamente a existência de uma força individual. Para cada ação tem uma reação. Para cada força aplicada, você encontra uma outra com a mesma magnitude. O que a gente percebe também em sala de aula? Isso enquanto professor ou enquanto estagiário, observando os professores. Percebemos que no ensino, não só de leis de Newton, mas com todo o conteúdo de física, o uso de demonstrações e experiências em sala de aula é um bom fator para chamar a atenção e a curiosidade do aluno. A discussão compartilhando conhecimento prévio do aluno. O que seria essa discussão? Como eu já disse, a física é a matemática aplicada. Então, quando você vai ensinar um conteúdo, você consegue pegar bastante exemplo e bastante situações que os alunos já conhecem, mas não entendem fisicamente. Então, iniciar um conteúdo fazendo questionamentos, vendo que eles já conhecem, fazendo eles se sentir autores da própria aprendizagem é muito importante e eles dão um interesse maior. A exemplificação com o modelo do cotidiano. Esses itens eles foram observados no livro, se eles proporcionam isso. Como eu comentando, um professor ele não pode seguir apenas um livro didático. E o livro didático não é a Bíblia do professor, como eu disse antes, que o professor comentou comigo. Na verdade, ele é um embasamento, ele é um instrumento muito bom. Um instrumento que ajuda muito, não só na prática, no processo de ensino do professor, mas no processo de aprendizagem também do aluno, porque possibilita um rico material para que ele possa pesquisar, possa tirar suas dúvidas, resolver diversos exercícios, que contribuem muito para o desenvolvimento da sua aprendizagem. Mas ele não é o único recurso, existem diversos outros que devem ser complementados para criar uma boa prática pedagógica. Mas focando no livro, a gente tentou pegar todos esses itens e ver se eles desenvolvem. Fizemos uma análise minuciosa e levantamos alguns tópicos que a gente observou em cada obra. A obra física completa, o que a gente observou? Ela é uma obra simples e bem estruturada. Os conceitos aparecem de forma simples e básica, com demonstrações conclusivas. Pouca argumentação teórica. A linguagem é simples, de fácil compreensão pelos alunos, e os exercícios em caráter gradativo, com questões de fácil entendimento e outras mais difíceis, culminando em questões de vestibulares.
Ou seja, ele não é um livro que vai explorar muito a questão teórica, pelo contrário. Ele passa, ele explica, ele é funcional nessa área, o aluno compreende a teoria que envolve as questões, só que não é suficiente, eu diria, para um debate, para uma discussão, para uma compreensão maior, uma compreensão que ele possa realmente interpretar a física, vamos dizer assim. Ele compreende onde surgiu uma forma, ele compreende onde surgiu a necessidade, mas ele não é capaz de discutir a física, ele não é capaz de criar outros modelos. Mas os exercícios compensam pelo caráter gradativo dele, você consegue trabalhar diferentes níveis de dificuldades, o aluno acaba aprendendo por si mesmo, aquela coisa, crescer com as próprias pernas, ele tem embasamento com base nas questões anteriores, para desenvolvendo novas e mais elaboradas. Física, ciência e tecnologia, conteúdo apresentado de maneira pouco dinâmica e nada atrativa, com muita teoria, possui poucos exemplos e exercícios de vestibulares ou similares. Daí, nesse ponto, eu já deixo uma questão para a gente discutir depois no fórum. O livro ele apresenta cerca de 80% em exercícios de vestibulares. Daí eu questiono o quanto isso é bom para o aluno e quanto isso prejudica. Por que que é bom? Porque nós estamos formando um ensino médio que, querendo ou não, tem como, às vezes, muitos dos alunos têm como foco culminância do ensino médio no vestibular, no Enem. Então, treinar esse tipo de exercício é muito bom. Prepara o aluno para as provas que ele vai fazer no futuro. Em contrapartida, se você trabalha apenas exercícios de níveis com uma dificuldade considerável, vamos dizer assim, o que acontece? A apreensão dos exercícios mais simples e dos conceitos fica mais comprometida. Nós sabemos que numa sala de aula há diferentes níveis de aprendizagem. Então, em vez de ser um facilitador para o futuro, para preparar os alunos, acaba sendo um excludente no tempo presente. Muitos alunos não acompanham, outros conseguem resolver, o professor vai ter que fazer uma mediação maior, às vezes não é o livro adequado para uma sala de aula. O universo da física tem a exploração de conceitos e demonstrações. A teoria que esse livro apresenta é bastante interativa e faz uso de diversos exemplos e esquemas. Indica experiências a cada conteúdo, esse é um ponto muito positivo. A cada conteúdo ele traz uma experiência diferente, uma experiência até simples, com todo o material, com todas as diretrizes, que o próprio aluno pode desenvolver em casa, caso não tenha disponibilidade na escola. Quanto aos conteúdos, as atividades que eles exploram são simples e elaboradas. Ou seja, estão as duas modalidades. Eles dividem em categorias, com caráter gradual. Foi como eu disse, o professor, daí no caso, que utiliza esse livro, que utiliza o exercício desse livro, ele tem o recurso de trabalhar as fáceis, as intermediárias e as difíceis, o que favorece o aprendizado dos alunos, né? Favorece a preparação para o vestibular, mas favorece também lá no início, a apreensão de conceitos, exercício mais simples, onde ele vai criar o embasamento teórico necessário para resolver as questões difíceis. Resultados e discussão. Fazendo uma análise dos tópicos considerados, de experiências adquiridas enquanto observador no estágio, ou até mesmo como professor, nós indicamos os pontos positivos e negativos de cada obra. Isso, obviamente, vendo as necessidades da equipe, as experiências da equipe. Como eu disse, não tem um livro correto ou um livro errado. Tem um livro que funciona para determinado professor, que tem determinada didática, que possui uma clientela X, inserida no meio social Y, com uma cultura diferenciada. Esse mesmo livro pode não funcionar para um outro professor numa situação totalmente diferente. Então não é certo ou errado, correto ou incorreto. É algum livro que se encaixa no nosso parâmetro, nos itens que nós... É isso, eu vou utilizar parâmetros mesmo. Os parâmetros que nós utilizamos quando formos fazer a nossa investigação. O universo da física. Este livro aqui, né? O que a gente concluiu sobre ele? Ele é uma obra muito completa. É uma obra muito boa. O embasamento teórico dele é ótimo. Ainda tem os exercícios variados que a gente percebeu. O próprio texto, ele é tão dinâmico que ele interage com o aluno.
Então, um aluno que porventura precisa faltar uma certa quantidade de aulas, e precisa fazer algum exercício avaliativo, não teve a disponibilidade de assistir às aulas do professor, ele é um livro que, se ele se dedicar, ele consegue comunicar com o livro, ele consegue aprender, ele consegue desenvolver os exercícios. Claro que ele vai ter uma dificuldade, daí o professor entra como mediador, mas no caso, numa situação que foi essa que eu sugeri, a comunicação entre livro e aluno é plausível. Mas o que vem a ser a maior dificuldade do uso desse livro? A complexidade. Pelo menos que a equipe percebeu nas escolas públicas, a clientela atual não possui uma formação elevada, nem possui a cultura de estudar em casa, a cultura da tarefa, a cultura da dedicação, para poder acompanhar o ritmo do livro. Como eu comentei lá no início, esse livro foi o que eu peguei no ensino médio, né? O governo ele não permite que os professores escolham os livros do ensino médio, pelo menos não na minha cidade. Quem escolhe os livros é o próprio governo que já envia para a escola. Diferente do fundamental, que envia diversos títulos para que os professores possam analisar e escolher aquele mais adequado. O professor, então, quando eu estava ministrando as aulas de física, no caso na minha sala, ele optou por não utilizar o livro, alegando isso, a dificuldade que nós teríamos para acompanhar o conteúdo. Daí eu ainda deixo mais uma questão para o nosso fórum. A questão da complexidade do livro, da complexidade da sala. Às vezes a gente pode considerar o seguinte: o livro é avançado demais, a sala não conseguirá acompanhar, isso vai dar mais ênfase nas dificuldades de aprendizagem que a gente já encontra em sala de aula. Nós sabemos que existe. Em vez do livro ser um facilitador, ele acaba trabalhando ao contrário. Ele acaba criando mais barreiras com os alunos. Em contrapartida, o ritmo dos alunos é ditado através do clima em sala de aula, do que o professor media, do interesse dos alunos. Então, se a obra é mais complexa, se ela exige um grau maior de dedicação, se a cultura da sala promover essa dedicação a mais, eles podem sim acompanhar o livro didático. Daí fica uma questão aqui que eu creio que não podemos discutir sozinhos, né? Física, Ciências e Tecnologia é o livro com esta capa. Ele foi o que menos agradou a equipe. Por que ele menos agradou a equipe? Devido à teoria extensa e complicada que ele traz, com um número reduzido de exercícios. São poucos os exercícios. Só que esses poucos são com grau de dificuldade considerável. Como eu disse, quase que 80% dos exercícios são exercícios de vestibular. Então você acabou de ver a teoria, muitas vezes num texto massivo, certo? O texto ele é cansativo, ele não interage com o aluno, ao contrário, ele espanta bastante o aluno. O vocábulo dele não é a mesma linguagem dos alunos, vou dizer assim. A gente sabe que os alunos de hoje em dia, não só os alunos da sociedade hoje em dia, têm um vocábulo bastante paupérrimo, nenhum vocábulo que extenso, digamos assim. E o que acontece? Às vezes a leitura não promove o entendimento. Só a leitura, por maior que seja a dedicação, não promove o entendimento por parte do aluno. Entra o professor como mediador? Entra, com certeza. Mas não é suficiente. Sendo o livro um instrumento para o professor e para o aluno, ele tem que favorecer o processo de aprendizagem. Não ser apenas mais um material a ser traduzido. E a questão dos exercícios foi como eu já comentei. Ele começa com exercícios difíceis e exercícios de vestibular, isso sem trabalhar os exercícios mais simples. E exemplos são bem escassos. O que a gente percebeu? A obra ela funciona melhor como um guia de consulta para o professor, onde o professor pode ver os exercícios, pode montar listas de exercícios, pode pegar uma ou outra informação relevante, porque um ponto positivo desse livro é que ele traz questões assim, do cotidiano, curiosidades, em textos soltos no meio do conteúdo, que é interessante, mas no processo de mediação entre o aluno e o conhecimento, ele é bastante falho. Por fim, Física Completa, vou voltar para vocês verem a capa dele, aqui está. Foi o que melhor responde aos requisitos analisados pelo grupo. Embora o aspecto teórico não seja totalmente convincente, o que eu quero dizer com isso?
falta teoria? Não é que falta teoria. A teoria ela não é bem explorada, ela é bem básica. Então o aluno sabe a teoria, ele consegue explicar a física da teoria, ele consegue compreender. O que o livro traz, ele consegue compreender. Porque o vocábulo é muito, a linguagem é muito de fácil acesso. O aluno ele vai sentir uma conversa, digamos assim. Exatamente esse termo, por mais estranho que pareça. É uma conversa com o livro didático. O livro didático consegue passar para ele o que ele quer passar. Ele consegue passar as informações, consegue passar o conteúdo. Só que é de uma forma bem básica. Então, um aluno que necessita de uma desenvoltura maior, que necessita discutir um conteúdo físico, às vezes para apresentar algum trabalho, esse não é o embasamento teórico ideal. Ele não é suficiente. Em contrapartida, os exercícios eles permitem o crescimento pelo próprio aluno. Ou seja, o exercício o nível de dificuldade vai seguindo um nível gradual. Vai ficando difícil a cada novo exercício, só que é aquela dificuldade que o próprio aluno consegue sentir e consegue resolver. O aluno ele não se sente equado, pelo contrário, ele se sente desafiado. Isso é muito bom, trabalha diferentes níveis. Ao final do conteúdo, os alunos estão desenvolvendo questões de vestibular com maior facilidade, porque a parte básica foi bem trabalhada nos exercícios. Qual que é a nossa conclusão final? E daí, no caso, vou pegar a frase no final desse parágrafo. Que não há certo ou errado, apenas diferentes situações que necessitam de diferentes intervenções. A prática da minha equipe, vamos pegar assim, eu, Cadu, a Carla, a Monique, que a gente percebe? Diferentes pessoas de diferentes cidades com diferentes situações. A gente teve que discutir muito para chegar nesses 3 livros e chegar nessa opinião pelo grupo. Por quê? Porque nós temos diferentes visões de educação, diferentes abordagens didáticas. E isso reflete também no livro. O livro é um instrumento que pode ser útil ao professor ou que pode apenas fingir desempenhar um papel de instrumento, né? Porque se ele não é eficaz ensinando, se ele não é eficaz nos exercícios, não é eficaz para o aluno, ele acaba apenas fingindo a sua função. Ele não tem a verdadeira utilidade. E o professor ele tem que conseguir analisar o livro didático que ele vai utilizar. Ele tem que ser capaz de despertar nesse material o interesse dos alunos. Ele tem que saber aproveitar o conteúdo, tem que saber aproveitar os exercícios para trazer para os alunos. Nós tentamos enxergar os livros aos olhares não só do professor, mas dos alunos também. E o livro, quando ele não atinge o aluno, acaba sendo um material chato e descartável. Então o professor ele tem que conseguir traduzir aquele livro para o aluno, mas eu não estou falando traduzir de sentido de contar o conteúdo. É traduzir no sentido de, olha, isso é legal, olha pessoal, façam a leitura dessa parte, tentem explicar para mim. Ou seja, é promover, vou dizer num português assim, bem simples, vender o produto ao aluno. Ele tem que mostrar que o livro é um bom material para o aluno, para que o aluno possa gostar desse material, e a partir do momento que a gente consegue a curiosidade, o interesse do aluno, o processo de ensino-aprendizagem toma novas proporções. É algo até bastante mágico, vou utilizar esse termo. Na escolha, faço necessário observar se ele traduz a sua didática e por si só estabelece relação com o aluno, se desenvolve em consonância com seu planejamento, se promove a exploração gradativa do conhecimento, se denota a aplicabilidade do conteúdo e outros enésimos fatores que influenciam ou deveriam influenciar. Falta um e-mail, perdão pela falha. Exatamente isso. A gente tem que olhar diversos fatores. A gente tem que pensar com os olhos dos nossos alunos, a gente tem que pensar com os nossos olhos, a gente tem que visualizar o ensino ao longo do ano e tem que colocar em consonância o livro com o nosso planejamento, Exatamente. Aqui estão as referências básicas. Eu vou encerrar a minha apresentação, a nossa apresentação da minha equipe, e eu conto com vocês no fórum discutindo conosco, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Até mais.